5 dicas que você precisa começar a fazer para ter mais produtividade na sua vida. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Michel Elal, eu ajudo as pessoas a serem mais produtivas e a terem mais disciplina e foco. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever em algum lugar aqui e ativar o sininho. Me manda uma pergunta nos comentários, deixa o seu feedback. Eu quero criar conteúdo baseado no que você está precisando. Então, quando você manda um comentário, eu vou poder responder e, claro, direcionar todos os conteúdos aqui do canal para você. Tudo bem? Então, vamos começar porque eu sei que você está buscando ser mais produtivo e essa é a intenção do canal, te dar maneiras de você aumentar a sua produtividade. Galera, para começar, eu vou te dar 5 passos, mas para começar, o primeiro passo para qualquer pessoa se tornar mais produtiva é sair do automático. Putz, e eu mais falo para as pessoas no meu inbox, sai do automático. E as pessoas falam, mas eu não sei como começar. Primeira coisa que você tem que fazer é entender como que você está gastando as horas do seu dia, as horas da sua semana, nas atividades mais importantes que você sempre vai fazer. E quais são essas atividades? Pô, dormir é uma delas, comer é outra, trabalhar, se exercitar, o que mais? Sei lá, se divertir, tempo com a família, beleza? Então cria esses, eu chamo de macros, né? De onde você provavelmente está dedicando muito tempo e começa a fazer um cálculo semanal, por exemplo. Você tem 168 horas numa semana. Quantas horas você passa dormindo? Quantas horas você passa trabalhando? Quantas horas você passa se locomovendo, por exemplo, entre a sua casa para o trabalho? Quantas horas você passa se divertindo? Quantas horas você passa fazendo tudo isso? Isso, para mim, é sair do automático. Quando você começa a colocar no papel e ter noção exata, e isso que eu estou te pedindo é só um passo dos outros passos que você precisa fazer para você se tornar ainda mais produtivo em cada uma dessas áreas que você vai identificar. Tá? Então, beleza, você fez seu cálculo lá, 8 horas por dia que eu durmo, 3 horas que eu passo comendo, entendeu? 2 horas que eu passo estudando, 8 horas que eu passo trabalhando, 1 hora que eu passo indo do trabalho para cá. Pô, Michel, cansativo você ficar repetindo tudo isso. Mas eu estou sendo bem específico para você saber como contabilizar isso. No final, eu quero saber quantas horas sobram para você fazer coisas que você está pensando em adicionar na sua vida, tá? Então, porque o primeiro passo é você sair do automático. Muitas vezes as pessoas ficam fazendo o quê? Elas começam a adicionar. E a realidade é que menos é mais. Menos é mais produtivo. Bota isso na sua cabeça. Então, produtividade é você fazer algo em menos tempo e ter o mesmo resultado, né? Ou então, é você fazer no mesmo tempo algo e ter melhores resultados. Vai variar de como você quer ver isso. Só que o que eu mais vejo nas pessoas é que elas ficam fazendo um monte de coisa e faz tudo pela metade, faz tudo com baixa qualidade e começa a se sentir sobrecarregada e começa a falar, eu não consigo fazer, eu começo e não termino, eu tenho muitas coisas e eu não consigo ser disciplinado. E essas frases que eu costumo ouvir, a fonte, tá? A raiz do problema está exatamente onde? Em você estar vivendo a sua vida no automático. Coloque em prática, tenha consciência de como você está usando o maior ativo da sua vida. Um ativo que nunca é renovável. Por exemplo, essa hora que eu estou passando gravando aqui com você, eu nunca vou ter ela de volta. Então eu faço questão de gravar da melhor maneira possível e gerar o máximo de valor para que vocês possam aproveitar, né, para que eu possa transbordar na vida de vocês e ao mesmo tempo eu também me sentir feliz que a minha hora foi bem usada. Porque é uma hora que eu troco entre estar com a minha família, entre estar descansando, entre estar estudando por alguma coisa. São escolhas, tá? Então esse é o primeiro passo, que é sair do automático. O segundo passo é você visualizar o seu dia ideal, tá? É verdade. Para você ter mais produtividade, você tem que visualizar o seu dia ideal. Se você não consegue visualizar o seu dia ideal, novamente, você vai ficar vivendo como? No automático, fazendo tudo que é meio que se tornando um bombeiro da sua vida. Tá? Você vai ficar apagando fogo, você vai se tornar reativo. Se você começar a visualizar, e eu quero que você faça isso agora, para agora, visualiza qual é o dia ideal. Entendeu? Que horas que você quer acordar no seu dia dos sonhos. Tá? Onde que você quer acordar, o que você quer fazer logo que você acorda, com o que você vai trabalhar. E essa visualização toda
vai engrandecer e vai permitir que você saia de onde você está aqui agora, no ponto A, para o ponto B, que é esse seu dia ideal. Tá? Então, aí, esse é o passo para você se tornar mais produtivo. Você tem que entender onde você está, que foi a dica número 1, e agora você tem que criar a visualização do seu dia ideal. Que horas que você vai dormir, o que você faz à noite, o que você faz na hora do almoço, o que você faz depois do almoço. Visualize como você quer passar as 18 horas que você está acordado, 18, 16 horas que você está acordado durante o dia, todos os dias. Tá bem? Entendeu que visualizando, eu consigo construir. Eu começo a procurar maneiras para viver daquela forma. Eu não sou aquela pessoa em que me torno vítima das escolhas dos outros, que eu falo, o meu trabalho é assim, eu não consigo porque eu trabalho tais horas. Não, você cria a forma como você tem. O seu trabalho, você tem que agradecer por ele. Ele é o que te fornece, que paga as tuas necessidades básicas, paga a luz, o teu aluguel, o que você se alimenta, a sua diversão. Então, agradeça por ele. Se você não está feliz nesse trabalho, se você não valoriza esse trabalho, é sua responsabilidade sair dele. Tá bem? Mas eu não quero fugir para esse assunto nesse momento. Tá? Então, vamos lá. Visualizar o seu dia ideal é o segundo passo para você ter mais produtividade. Agora, a gente vai construir isso. Como? Criando uma rotina. Okay? Você vai organizar que horas você tem que acordar para fazer tudo que você precisa fazer, né? Que horas que você vai trabalhar, que horas que você vai se exercitar, que horas que você vai se alimentar, que horas que você vai fazer as coisas. Você é responsável pela sua vida. Você tem que construir isso. Não vai cair do céu. Eu sei que por muito tempo seus pais falaram que horas que você tinha que acordar, que horas que você tinha que ir para a escola, quando você tinha que estudar, que horas que a comida estava na mesa. E é por isso que talvez você até agora não amadureceu e não entendeu que você é responsável por determinar esses horários. E para tornar isso mais produtivo, primeiro você tem que ter consciência, segundo você tem que visualizar e terceiro você tem que fazer o quê? Viver. Você tem que colocar em prática. Porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, tá? Nós somos indivíduos. Você tem um trabalho diferente do meu, você tem metas diferentes da minha, talvez a sua ambição é muito maior do que a minha e faz com que você queira dormir menos horas, que você queira ser mais produtivo, então você vai encontrar mais formas de fazer as coisas mais rápido. Você vai colocar isso em prática. E é você que é responsável sobre isso. Não tenta chegar aqui agora e achar que eu vou te dar, como que eu posso dizer, que eu vou fazer essa transformação. Eu posso te mostrar o caminho, mas se você não executar, não tem nada que eu possa fazer. Entendeu? Então, beleza. Essa é a terceira. Você tem uma rotina. Uma rotina na hora de acordar, uma rotina pré-trabalho, uma rotina do trabalho, uma rotina pós-trabalho, uma rotina noturna. Tudo buscando o quê? Maximizar as horas do seu dia, porque elas não voltam mais. Vamos agora para a dica número 4. A dica número 4 é a retrospectiva semanal. Você já deve ter ouvido falar, ou então, quando você está passando pelo Instagram lá, aquela frase: não adianta você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ou então, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é loucura. Você já deve ter escutado essa frase, tá? É exatamente isso. O ser humano difere do animal, é diferente do animal, exatamente porque a gente tem a capacidade de refletir. Eu sei que muita gente não usa essa capacidade. Muita gente fica o quê? No automático. Muita gente fica aceitando, esperando o comando, sendo vítima, tá bem? Sendo vítima de terceiros. Quanto mais vítima você é, mais você aceita o que terceiros estão colocando e impondo para você, porque você não está buscando a responsabilidade de criar o seu mundo ideal. Então, voltando aqui, você precisa fazer essa retrospectiva. A retrospectiva semanal é onde você responde 4 perguntas, tá? Quais foram as conquistas da minha semana? Quais foram os meus aprendizados? Quais foram os meus desafios? E quais foram as minhas dificuldades? Quando você responde essas 4 perguntas todas as semanas, a sua evolução ela é geométrica, tá? Você escala o seu crescimento porque, de forma geométrica, de forma exponencial. Você começa a entender o que está te atrapalhando, onde que você tem que trabalhar, quais foram as vitórias, ou seja, você está celebrando, você está sendo grato pelas coisas que estão acontecendo na sua vida, você está aprendendo, ou seja, você não comete os mesmos erros. Isso tudo faz você se tornar muito mais produtivo. As pessoas que não fazem reflexões, ou então ficam esperando até o fim do ano para fazer aquelas promessas que elas nunca cumprem, essas pessoas exatamente fazem o quê? Elas não executam em cima da retrospectiva semanal. Então, quanto mais você coloca em prática essa retrospectiva, onde você reflete sobre
o que você precisa melhorar, o que você foi bom, quais foram as suas vitórias, quais foram os seus aprendizados, quanto mais você faz isso, mais produtivo você se torna e menos erros você comete. E por último, uma pessoa que quer se tornar extremamente produtiva, ela tem que, na noite anterior, determinar, ok, as 3 tarefas mais importantes que ela precisa fazer no dia seguinte. E quando ela acordar, ela tem que novamente olhar as 3 tarefas mais importantes que ela determinou na noite anterior e executar elas. De preferência, no início do seu dia, tá bem? Então essa dica número 5, ela é uma dica que você precisa executar ela se você quer ser mais produtivo. Você determina 3 tarefas importantes, você acorda no dia seguinte e executa as 3 tarefas mais importantes. O que vai acontecer no final do dia? Se você executou as 3 tarefas mais importantes, você vai marcar lá, você vai celebrar que você teve um dia vitorioso. Você não precisa fazer 10 tarefas, você não precisa fazer 40 tarefas. A lei de Pareto já mostra para você que se você fizer 20%, que 20% das tarefas geram 80% do resultado, né? Então, pensa assim, se você conseguir fazer as 3 tarefas mais importantes, provavelmente ela vai gerar 80% do seu resultado no dia e na sua vida. Não é uma lista grande, mas é a lista dos mais importantes. E aí é onde as pessoas têm muita dificuldade, e eu escuto isso demais no meu inbox, tá? As pessoas falam, eu quero fazer muitas coisas, eu não sei o que fazer. A responsabilidade é sua. Você tem essa responsabilidade de executar e decidir qual é o seu ponto B, ou seja, qual é o seu Monte Everest, qual é o lugar que você quer alcançar. Eu não posso decidir isso por você. Eu não posso dizer para você que você tem que fazer a faculdade. Eu não posso decidir para você que você tem que estudar marketing digital ou que você tem que estudar para um concurso. Eu não posso fazer para você, mas você pode escolher isso. E é você que tem que se responsabilizar por essa escolha. Você que tem que estar consciente sobre isso. Tá bem? Então, quando você decide onde é o ponto B, que você sabe o ponto final, né? Não vou chamar de ponto final, porque a gente está sempre mudando o ponto B. A gente chega lá, a gente quer outro. Tá? Mas pensa só, quando você decide o destino, fica muito mais fácil você começar a determinar quais são as tarefas mais importantes que você precisa executar. E aí você começa, noite atrás de cada noite, determinando quais são as 3 tarefas mais importantes e executando elas no dia seguinte. Elimina todas as outras distrações e executa essas 3. Quando você desenvolver essa habilidade de eleger prioridade, determinar o que é importante para você alcançar esse objetivo, esse ponto final, esse Monte Everest, você vai se tornar mais produtivo ainda. Essa é a rotina que eu coloco na minha vida. E é mais importante ainda você entender que quanto mais dias vitoriosos você tiver, dias que você concluiu essas 3 tarefas, mais você cria uma mentalidade vencedora. Vencer passa a ser parte de quem você é. Lembrando, recapitulando aqui, as 5 dicas que eu te dei aqui, tá? Primeiro, você tem que sair do automático. Tá? Segundo, você precisa visualizar o seu dia ideal. Você constrói a sua vida ideal. Tá? Demora. Não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer tudo. Então, qual é o trabalho ideal? Qual é a hora de dormir ideal? Qual é a sua rotina de treino ideal? Vai buscando isso. Quais são as comidas que você gostaria de comer? Talvez hoje você não consiga comer as comidas que você gostaria de comer. Cria uma ponte para chegar nesse ponto. Terceiro, cria uma rotina. Rotina para acordar, rotina para dormir, rotina pré-trabalho. Todo mundo tem rotina. Os grandes atletas, antes de entrarem na quadra, eu vejo isso, tem rotina. E a gente chama isso de superstição, mas não é. Na realidade, ele tem um ritual pré-entrada. Eu conheço o Tony Robbins. Antes de ele entrar numa palestra, ele pula no pula-pula, ele faz um gesto, ele repete algumas frases de autoafirmação para ele. Então, eu não sei o que você vai colocar na sua prática. A gente pode até, se vocês quiserem, manda um comentário que eu posso criar conteúdo bem específico sobre esses assuntos. Mas, nesse momento, você tem que escolher isso. Você tem que determinar suas rotinas. Ou então, lá no meu canal do Instagram, você acompanhar, por exemplo, os hacks da semana. Tá? Nos hacks da semana, eu te digo como que você pode melhorar a sua semana, tá? Então eu dou dica de produtividade, dou dica de como você desenvolver hábitos não negociáveis, eu dou dicas sobre você se tornar mais grato e como isso pode influenciar a sua felicidade. Eu dou várias dicas, então pode me acompanhar lá também. E outra coisa, você vai precisar fazer essa retrospectiva. Novamente, a vida é sua. Você tem que refletir sobre a sua vida. Você não precisa de coach, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém falando o que você tem que fazer. Você é a pessoa que tem que decidir isso. Tá? E por último, aprender a eleger prioridade. E como que você faz isso? Decidindo quais são as 3 tarefas importantes do seu dia seguinte, na noite anterior, e executando elas. Quando você executa as 3 tarefas, marca um checkzinho,
Marca lá o @michel.elau e fala para mim quantas vitórias você teve em uma semana. Porque imagina só, você tem dias vitoriosos, você tem semanas vitoriosas. Você tem semanas vitoriosas, você cria meses vitoriosos. Você cria meses vitoriosos, você tem anos vitoriosos. Anos vitoriosos são décadas vitoriosas. Imagina o que você vai se transformar numa pessoa vitoriosa, tá bem? Vencer vai se tornar parte de quem você é. E é isso que eu estou aqui para fazer, para te ajudar a você ver que você tem tudo que você precisa dentro de você. Cria isso, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike também, porque ajuda no engajamento. Mas, claro, se você deixar um dislike, faz o seguinte para mim. Manda um comentário. Critica mesmo, bate, porque eu estou aqui para melhorar. Eu não estou aqui para ser bajulado. Eu não sou o guru de ninguém. Beleza? Então, olha só. O papo foi dado. Vamos embora, galera. Executa.